noite, boa noite para o nosso bom Deus, boa noite para cada um de nós. Mais um dia, meus amigos, está acabando. Estamos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer ao Senhor por mais um dia abençoado que recebemos, cheio de oportunidades. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tem feito por cada um de nós. Agradecemos pelas coisas boas que aconteceram hoje, pelas conquistas, por tudo aquilo que conseguimos realizar. Que o Senhor esteja conosco neste momento, que a paz do Cristo esteja dentro de cada um de nós. Então, meus amigos, nós só temos que sermos gratos a Deus, porque estamos vivos. Agradecer a Deus porque respiramos, falamos, ouvimos. E nesta noite, vamos pedir a Deus sabedoria para que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo. Então vamos serenar a nossa mente, esquecer um pouco os problemas lá fora, visualizar a imagem do Cristo e vamos conversar com Ele. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O item é o 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. É uma mensagem do espírito de Simeão. Ele deixou essa mensagem no ano de 1863, lá na cidade de Bordeaux. Ele começou sua fala com essa passagem do Cristo que diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutem a palavra do Mestre, todos vocês que rejeitam a doutrina espírita e a têm como obra do demônio. Abram os ouvidos, pois já é tempo de compreender. Será que basta trazer o símbolo do Senhor para ser seu fiel servidor? Será que basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos e eles serão reconhecidos por suas obras. Jesus falou, uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos do Cristo, compreendam bem essas palavras. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos aqueles
que deveriam se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos da esperança e da fé. O cristianismo, como vem fazendo há muitos séculos, continua pregando sempre as virtudes divinas, procurando distribuir seus frutos, mas são poucos aqueles que os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles procuram moldá-la segundo suas ideias e necessidades. Por isso, cortaram, diminuíram e mutilaram a árvore do cristianismo. Seus ramos já não produzem mais frutos. O viajante cansado, que sob a sua sombra procura o fruto da esperança, que deveria lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que pronunciam o mau tempo. Em vão, ele pede para a árvore da vida que lhe dê o fruto da vida. As folhas caem secas aos seus pés. A mão do homem mexeu tanto que ela secou. Abram seus ouvidos e seus corações, meus bem-amados. Cultivem a árvore da vida, cujo fruto dão a vida eterna. Aquele que a plantou os convida a cuidar dela com amor, para vê-la dar ainda, com abundância, seus frutos divinos. Deixem a árvore da vida tal como Cristo a entregou a vocês. Não a mutilem. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Portanto, não cortem seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que anseia em chegar ao término da jornada. Não amontoem seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Se muitos são os chamados e poucos os escolhidos, é porque existem os monopolizadores do pão da vida, como existem os monopolizadores do pão material. Não esteja entre eles, pois a árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Procurem aqueles que estão famintos e os tragam para a sombra da árvore, dividindo com eles o abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastem-se daqueles que os chamam somente para mostrar o lado ruim das coisas e sigam aqueles que irão conduzi-los à sombra da árvore da vida. Jesus disse que suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênção os abençoe, que o Deus de luz os ilumine, que a árvore da vida lhes ofereça seus frutos com abundância. Creiam e orem. Simeão, Bordeaux, 1863. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos refletir um pouquinho sobre este tema. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Assim disse Jesus. E quando Jesus afirmou que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, ele estava dizendo que todos nós
espíritos encarnados e desencarnados, todos nós recebemos de Deus convites para nos transformar. E esses convites, que são os chamados, eles chegam através dos ensinamentos do Mestre. Mas, infelizmente, nem todos aceitam o chamado. Tem alguns que até aceitam, mas não vestem a roupa nupcial. Esta roupa nupcial não é uma roupa física. E por que não vestem? É porque não querem se esforçar para conseguirem a transformação. Então, aqueles que não estão com essa roupa, com esta vestimenta, não poderão adentrar o reino dos céus. Por isso que Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. Vocês lembram da parábola do festim das bodas? Muitas pessoas recusaram o convite para fazer parte da festa que o Senhor convidou. E por quê? Porque estavam ocupados com seus afazeres particulares. E aí desprezaram os convites. Deixaram passar uma grande oportunidade de fazer parte desse grande banquete. E aqueles que aceitaram, mas estavam sem a vestimenta, são aquelas pessoas que, mesmo recebendo o chamado, ainda não estavam comprometidos 100% de verdade. Não podiam e não queriam ser seguidores de Cristo. Por isso eles também não foram escolhidos. E aqueles que ficaram, que estavam com a roupa, porque esta vestimenta, ela significa a pureza do coração. Ela é o símbolo da transformação moral e espiritual. Então, aqueles que já estavam com esta roupa, eles foram os escolhidos. E Deus conhece cada filho seu, porque foi Ele quem os criou. Então, os verdadeiros seguidores do Cristo, eles são reconhecidos por suas obras. Então, meus amigos, o convite é enviado para todos. Todos nós recebemos convites. Chegam de onde a gente menos imagina. Porque o convite, esse chamado, ele é universal. Mas a decisão de aceitar ou não fazer parte deste banquete é nossa. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Então vamos refletir sobre essa passagem do Evangelho de hoje e analisarmos quais convites nós rejeitamos e aqueles que aceitamos. Será que estamos realmente preparados para honrá-los? Jesus disse que uma árvore boa não pode dar maus frutos, né? Então vamos cuidar de nossa árvore
para que ela cresça na abundância e vire uma árvore frondosa, para que os viajantes, quando passarem por ela, possam deitar e ficar ali na sua sombra. Vamos pedir a Deus que nos dê força para que a gente possa se transformar, vestir essa roupa nupcial, porque Deus está aqui conosco, nos ajudando o tempo todo. Mais uma vez, nós só temos é que agradecer a Jesus, agradecer por esta belíssima passagem do Evangelho que nos faz refletir. Agradecer os irmãos de luz que estão conosco, principalmente os nossos anjos guardiões. Que nesta noite nós possamos descansar em Deus, confiar na sua proteção, porque Ele é fiel, Ele nos guarda. Que assim seja. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: o mundo é maravilhoso, nos oferece todas as condições de viver feliz, nos dá belezas incontáveis na natureza das plantas frutíferas, flores, matas, cachoeiras, praias, vales e montanhas, sem falar em todas as espécies de animais, pássaros, sons, cantos e recursos para alimentar nossos corpos físicos e alegrar nossas almas. O equilíbrio e a alegria de nossas vidas só depende de nós mesmos, de harmonizar nossas almas, nosso ser com a gratidão e o sentimento de amor por tudo que nos é dado pelo amor maior divino, que chamamos de Deus, Criador Supremo, Alá, enfim, o que é. Não importa como nos referimos a Ele. O que importa é como o amamos e o respeitamos através do amor por sua criação. Quando o enxergamos no nosso próximo, amando-o e exercitando o amor da caridade, da compaixão, da empatia, do respeito por estarmos na sua presença. Porque Deus está em tudo e em todos para ser amado. E através desse amor, recebemos a libertação do erro, dos maus sentimentos e das dores que causamos a nós mesmos quando ferimos parte de nós presente nos semelhantes. Jesus afirmou: sois deuses, estando Deus em nós. Somos como a gota da água no oceano, que é o mar, ainda que seja uma gota. Portanto, honrar a Deus, glorificar a Deus, é assumir o amor com nossos semelhantes, que reflete em nós a resposta da ação praticada de amor ou ódio que oferecemos. O caminho, a verdade e a vida é ensinado por Jesus, mas é preciso que se pratique para se chegar ao destino pretendido. Amai-vos sempre,
Foi a palavra-chave do Evangelho. Nunca o contrário. E é pelo fruto que se conhece a árvore, se é boa ou ruim. Muita paz e muita luz para cada um de nós. Que tenhamos um sono reparador. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.